A história de um dos impérios mais poderosos do mundo não começa com poder, começa com revolta. Muito antes de existir a União Soviética, existia um gigante, o Império Russo. Um território vasto, imenso, quase impossível de controlar. Mas por trás dessa grandeza havia um sistema frágil, sustentado pela desigualdade. Milhões de pessoas viviam na pobreza, enquanto uma pequena elite concentrava riqueza e poder. No topo de tudo estava o Tsar, um governante absoluto, cuja palavra era lei. Não havia eleições, não havia oposição, não havia espaço para mudança. Durante muito tempo, esse sistema se manteve de pé, mas o mundo estava mudando e o povo começava a perceber. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, as fraquezas do império ficaram expostas. O exército mal preparado acumulava derrotas, a economia entrava em colapso e a fome se espalhava pelas cidades. O que antes era insatisfação silenciosa se transformou em revolta aberta. Em 1917, as ruas se encheram de protestos. Trabalhadores, soldados e cidadãos comuns passaram a desafiar o sistema. O império que parecia eterno começou a ruir. Foi nesse cenário de caos que surgiu Vladimir Lenin, trazendo consigo uma promessa radical: igualdade. Paz, terra e pau. Essas palavras ecoaram entre milhões, e pela primeira vez parecia possível construir um mundo diferente. O Tsar caiu, o antigo regime foi derrubado, e das cinzas do império nasceu algo novo: a União Soviética. Mas criar um novo sistema não significa que ele será justo. Após a morte de Vladimir Lenin, uma disputa silenciosa pelo poder tomou conta do país. No fim, quem emergiu foi Joseph Stalin, e sob seu comando, a União Soviética se transformou profundamente. Stalin iniciou um processo acelerado de industrialização. Fábricas surgiram, cidades cresceram e o país rapidamente deixou de ser agrário para se tornar uma potência industrial. Aos olhos do mundo, era um avanço impressionante, mas por trás desse progresso havia um custo humano enorme. Milhões de camponeses foram forçados a abandonar suas terras. A fome atingiu regiões inteiras. Qualquer forma de oposição era silenciada. O medo se tornou parte da vida cotidiana. A União Soviética crescia, mas à base de sacrifício. Então, em 1939, o mundo mergulhou novamente no caos com o início da Segunda Guerra Mundial. No início, a União Soviética tentou evitar o conflito direto, mas em 1941 tudo mudou quando Adolf Hitler lançou uma invasão massiva. O impacto foi devastador, cidades foram destruídas, milhões morreram e o país ficou à beira do colapso. Ainda assim, algo inesperado aconteceu: resistência. O povo lutou. O inverno castigou os invasores e, pouco a pouco, a guerra começou a virar. Quando o conflito terminou, a União Soviética não era apenas sobrevivente, era uma das maiores potências do planeta. Mas a vitória trouxe um novo tipo de guerra. O mundo agora estava dividido. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Começava a Guerra Fria, um conflito sem batalhas diretas, mas cheio de tensão. Era uma disputa de ideologias: capitalismo contra comunismo, liberdade contra controle. Enquanto isso, o mundo assistia a uma corrida tecnológica sem precedentes. Satélites eram lançados ao espaço, homens viajavam além da Terra, e armas nucleares eram desenvolvidas como poder suficiente para destruir o planeta.
Durante décadas, o mundo viveu sob a ameaça constante de conflito total. Mas por trás da imagem de força, a União Soviética enfrentava problemas internos cada vez mais evidentes. A economia desacelerava, a inovação diminuía e o sistema começava a falhar. Foi nesse contexto que surgiu Mikhail Gorbachev. Diferente dos seus antecessores, ele não buscava apenas manter o sistema, mas reformá-lo. Suas políticas trouxeram mais liberdade e transparência, algo que parecia necessário. No entanto, essas mudanças tiveram consequências inesperadas. Ao abrir espaço para críticas, o governo perdeu a narrativa. As pessoas passaram a questionar, a exigir mudanças mais profundas, a desafiar o próprio sistema. Então, em 1991, algo que parecia impossível aconteceu. A União Soviética colapsou. Sem uma grande guerra final, sem evento explosivo. Apenas o desgaste de sistema que já não conseguia se sustentar. O império que moldou o século XX simplesmente deixou de existir. Mas seu impacto não desapareceu. A influência da União Soviética ainda pode ser vista na política global, nas relações internacionais e na forma como o mundo funciona hoje. Sua história não é apenas sobre poder ou ideologia, mas sobre as consequências de tentar moldar uma sociedade inteira a partir de uma única visão. Porque algumas histórias não acabam quando chegam ao fim. Elas continuam, ecoando através do tempo.